Eu acho que eu aprendi isso com meu pai, cara, e com a minha avó paterna, Dona Miloca. Eles sempre respeitaram muito a natureza, sempre me fizeram acreditar que nós somos parte da natureza, sabe? Sempre respeitei os animais, qualquer ser vivo. Eu acho que isso me alimenta, sabe? Eu acho que é isso que me faz plantar, isso que me faz receber as pessoas aqui para falar sobre natureza. Esse foi o episódio que eu e o Paulo, a gente aguardou muito e quis muito que acontecesse. A expectativa já era super alta, obviamente, por tudo que a gente já sabe do Rancho da Montanha. Mas a energia do Bruno, a energia daquele lugar, os jardins oníricos, dentro de um grande jardim onírico, realmente faz o queixo cair. Então espero que vocês amem tanto quanto a gente amou estar lá e aprender com eles. E se você não é membro do canal Jardim Onírico, você tem a chance de estar mais próximo da gente e ajudar esse canal a fazer episódios como esse. Olá pessoal, tudo bem? Os dois vocês já conhecem. Porque esse aqui é o 5º episódio dele no canal e o Bruno Galhaço, meu querido, obrigado por abrir sua casa pra gente. Imagina, é um prazer. Que espetáculo encontrar isso aqui e que bom que você está aqui com a gente. Imagina, você gosta de planta e eu também sou um apaixonado. Entendo menos que vocês dois, mas sou um apaixonado. Prazer. Mas é essa paixão que importa. É isso aí. Porque isso transforma o mundo, certo? É isso aí, a vida é feita de paixões, né? Feita de paixões. Então, este episódio é aqui no Rancho da Montanha, do Bruno e da Giovana. E muito obrigado novamente. Meu caro... Cara, figurinha carimbada aqui, né? Você vai levar a gente para passear? Com o maior prazer. Com o maior prazer. Tem paixões aqui do Marcel, paixões do Bruno, nossas e vocês que amam paisagens, jardins, plantas em um mundo verde bem mais legal do que o humano fez até aqui. Então, acompanha a gente aqui, que isso aqui tá demais já. Muitas vezes as pessoas veem o jardim e enxergam as plantas. Né? E acho que uma coisa bacana de estar com o Bruno aqui e uma coisa que me chamou a atenção nesse projeto todo desde o início é o carinho dele não só pelas plantas, mas o que representa, assim, só ele sabe, né? Isso muita gente não, quando assiste os vídeos não entende. Por exemplo, essa oliveira, ok, é uma oliveira, tem todo o significado, uma planta africana e tal, mas o que representou para ele naquele momento foi praticamente uma das primeiras árvores plantadas aqui. Antes da casa ficar pronta, né? Ele começou o jardim pela oliveira, eu diria, uma das coisas, né? Aliás, ele começou a casa pelo jardim. Aliás, meu sogro fala isso, né? Meu sogro é construtor, ele que construiu, que foi a primeira casa que ele começou a fazer pelo jardim. Então, o que norteou onde a casa ficaria, onde a vista que a gente teria, foram as plantas, né? As árvores, a oliveira, o baobá, A gente teve o palmulato. A gente adora o palmulato, a gente plantou em casa na rua, a gente estava transformando a Lapa em São Paulo. A gente teve um episódio com o Paulo Trigo, que é um arquiteto que você conheceu recentemente também, fantástico. Um cara que ele também comprou o terreno dele, ele começou a colocar as árvores, ele é arquiteto, ele colocou no AutoCAD que posição que ia ser, ele plantou árvores 8 anos antes dele ter a casa. Caraca, então, 8 anos, 8 anos, alguns casos 8, 7, 6, mas paus mulatos agora desenvolvidos, tem pau Brasil, é maravilhoso. Mas, meu caro, da onde vem essa paixão? Porque eu conheço a família Veloso, Bethânia, Caetano, e quando Bethânia e Caetano chegam num lugar, eles transformam aquele lugar. E quando você chegou aqui, eu senti a mesma coisa. Que bom. Vem aquela energia. E da onde vem isso? Cara, eu acho que
Eu acho que eu aprendi isso com meu pai, cara, e com a minha avó paterna, Dona Miloca. Eles sempre respeitaram muito a natureza, sempre me fizeram acreditar que nós somos parte da natureza, sabe? Sempre respeitei os animais, qualquer ser vivo. Eu acho que isso me alimenta, sabe? Eu acho que é isso que me faz plantar, isso que me faz receber as pessoas aqui para falar sobre natureza. É isso que me faz querer te ouvir, entender o porquê que você tem um programa sobre natureza. Eu acho que eu aprendi com meu pai a respeitar, sabe? A fruta não cai longe do pé, né? Eu acho que é isso, cara. E é isso que eu quero passar para meus filhos, sabe? Por isso que o Marcel tá falando mais cedo. Cara, Bruno, tem noção que há 4 anos atrás isso aqui era um pasto. Era um pasto. Era um pasto, cara. Tá. Só tinha uma árvore que é o símbolo do rancho, que é um ipê amarelo. Tá. E, cara, a gente já plantou aqui 25 mil árvores, cara. 25 mil? É. Caramba. Tem que levar ele na floresta. Esse episódio vai ser longo. Vai ser viu? bom. Ainda bem. Vai ter que dividir. É do jeitinho que te gosta, né? Vai ter que dividir, né, o episódio. Tem algum lugar aqui que você fala, este lugar me diz mais ao coração? Vou te dizer, cara, eu vivi muito isso aqui. Assim, aquele lugar ali eu amo porque eu tenho uma visão grande, mas no celeiro eu também amo porque, pô, eu tenho a visão do Jardim do Sol. O Baobá eu amo. Ali na frente da piscina eu amo porque tem a Maria Comprida, que é... Eu amo cada pedaço daqui, velho. Não tem um lugar específico que eu gosto mais. Eu acho que eu te entendo, tá? Eu acho que eu te entendo. Pô, beleza, então, ó, vamos continuar o papo aqui e você sincero, né, a gente. E a gente vai deixar agora o Bruno fazer outras coisas, porque ele não veio aqui só pro Jardim Onírico, embora tenhamos a honra dele no episódio. Eu que tô feliz de estar aqui. Obrigadíssimo. Eu tô rindo toda hora. Segura, não pode fazer piada fraca, que tá proibido. Mas a dúvida é o seguinte, a gente não sabe por onde a gente não sabia por onde começar esse episódio, gente. É verdade. Porque o legal seria começar pela parte mais bonita para aprender a audiência de vocês, tá? Mas como é tudo aqui é maravilhoso, Fato. vocês vão ter que assistir o episódio inteiro. Se vocês acham que a gente está começando pelo mais bonito, Fato. é um dos lugares maravilhosos. Tô errado ou não? Aqui é onírico ao extremo, né? Tô contigo. E aí, o dono da casa foi fazer outra coisa. A gente tá aqui no Bem Bom, numa obra isso aqui também. Uma obra de arte, é gostoso, é ecológico. Eu diria que é um complemento inteligente do jardim, essa rede jambô. Primeiro que ela não é suficiente para matar a grama, né? Tá, Segundo, se ainda assim você quiser cortar grama, como vai ter, ela é muito leve, é muito fácil de levantar. Entendi. E é um produto de uns queridos da Ecoflame Garden que eu adoro, eu tenho em casa, tenho no meu jardim, eu faço questão de falar dela. Muito bem. Então, não te tampa a paisagem, só tem coisas boas. Esse formato e é bem confortável aqui, ó. Porra. Vai ter que gravar hoje mesmo? Nossa, mano, que difícil. A gente acabou de almoçar, eu comi que nem um boi faminto. E aí agora ter que sair daqui, tava no balanço agora há pouco ali. Vamos trabalhar, meu filho? Vamos lá, que é um prazer compartilhar com vocês esse jardim que eu tive o prazer de participar. Já começo dizendo que esse trabalho tem 4 anos. Tá. Na primeira visita, isso que vocês estão vendo era um pasto. Era um pasto. Aliás, esse lugar tem uma história muito bonita, porque isso aqui é parte de uma fazenda que foi resgatada pelo empreendedor, pelo querido Yunis, que teve a ideia de começar aqui esses empreendimentos em Membeca. E quando ele saiu do banco, ele imaginou que era fácil, né? Que ele ia comprar essa propriedade, ele ia fazer a casa dele e morar no meio de uma reserva natural.
E daí a sacada do Yunis, cara, ele percebeu que sozinho ele não ia conseguir fazer tudo aquilo, não era tão simples assim. Então ele loteou mas em glebas grandes, escolheu para quem ele ia vender essas glebas e o Bruno, querido, foi um deles. Não bastava ter condição de comprar, tinha que ter propósito. E como vocês viram agora há pouco, o Bruno falando com a gente sobre a paixão e a conexão dele com o ecossistema, com a natureza, com a ecologia. Então, eu quero começar pelo começo, que é o começo da entrada mesmo, para desvendar isso aqui. Vai ser um prazer. E aí vocês vão ter que ver com a gente, porque são vários jardins oníricos num jardim onírico gigantesco, maravilhoso. É uma obra de muitas mãos, mas aqui quem está fazendo esse trabalho de se serenar a gente, explicar para a gente, vai ser o Marcel, que é sócio do canal, com o seu 5º episódio, e já pediu música, veio Ira no episódio, né, lá na Lamanda. Daqui a pouco você fala o que você quer de música, que eu vou colocar nos links aqui embaixo. Fechado. Vai pensando, enquanto a gente vai andar agora para lá, sair desse bem bom. Gostei dessa ideia, dá para ver que o sol realmente passa, então não mata a grama. Leve para cortar. Leve para... Olha só. Tá. Olha, não requer prática nem tão pouco habilidade. Não tem nem tão pouco habilidade. Olha, cara. O homem é bom, hein? Hã? Você viu, né? Vamos trabalhar. Olha a folha, Alan, do jacarandá, esse caroba. Olha que folha linda, né? Mesmo. Bem diferente do jacarandá mimoso, Nossa, que leva a fama dos jacarandás, mas esse daqui, o jacarandá caroba, já é uma obra de arte, né? Exatamente. E deu o que fazer, porque o Bruno no início queria essa alameda, porque tinha um IP aqui solitário, eles estavam pensando em fazer a alameda de IPs. Eu falei, Bruno, lindo, bonito, maravilhoso, mas assim, é comum, né? Eu acho que precisava ser uma alameda que marcasse um pouco mais a entrada do rancho, né? Uma alameda mais inédita. E o Bruno sempre teve essa ligação, né, com a África, apesar dessa planta ser brasileira, tem uma alameda muito famosa de jacarandá, desse jacarandá aqui na África, né? Na África do Sul, muito bonito. E o tom do violeta dele é mais bonito, eu acho, que o jacarandá mimoso, é uma cor mais intensa. E daí deu tudo certo. Eu acho legal, e uma coisa que eu observei aqui, já falando de paisagismo um pouco, que você falou numa visita com o Saulo, de não... Aqui tem um zigue-zague, certo? O plantio. A gente chama de pé de galinha. Pé de galinha. Pé de galinha. Ele não tá aqui, ó, não tá paralelo, alinhado, ele tá, né? E já reparei isso. E reparei uma outra coisa que a gente viu no seu primeiro episódio deste canal, essa baunilha. É essa que tá lá no Jardim dos Amigos? Exatamente. A minha memória não me trai? Não te trai, exatamente. A baunilha da flor vermelha, uma planta que eu acho fantástica para ser usada dessa forma, exatamente como solta no meio de gramado. Da mesma forma eu brinco que o pessoal costuma usar o capim dos pampas isolado no meio da grama. Você pode fazer um maciço ou simplesmente plantar uma, porque aqui é só uma planta, ó, dá uma olhada. Daqui no final ali, ó, tem poucas, a gente deve ter aí quase que uns 3 metros, tá? Olha só. Eu diria que parece sabe o flamboyant, aquela abertura do flamboyant? Mas um flamboyant. Onde o Marcel tá, onde eu tô, é uma planta só. Que legal. Maravilhosa, essa flor vermelha, folhagem bonita o ano inteiro, e quando ela está bem estabelecida, ela dá até semente. Sementinhas. E já informo os senhores telespecs que a gente nem chegou na porta da propriedade. Você já começou a falar aqui, a gente não consegue, né? A gente tem probleminha. Aliás, eu vou ficar mudo, então. Não vai, você não consegue. Eu não consigo. Você não presta para isso. Ainda bem.
Meu caro, finalmente chegamos à porta da propriedade e estava me contando agora há pouco que aqui já é uma mistura entre África e Brasil, no sentido de escolhas vegetais, por razões óbvias, né? Quem conhece o Bruno e a Giovanna, né, sabem dos filhos deles, umas graças inclusive, e então tem essa raiz importante que é bem-vinda. Mas me conta aqui um pouco do pensamento ou como que as coisas aconteceram por aqui. Antes de mais nada, o rancho, a gente está começando pela entrada, mas a entrada foi uma das últimas coisas que nós fizemos, né? Tá. Que é um projeto que foi surgindo de acordo com as necessidades do Bruno, né? Existia um plano diretor inicial, tá? Feito por uma outra empresa, só que o Bruno, essa parte do Bruno vocês não conhecem, o Bruno é extremamente ativo. Ele é ativo. E enfim, toma decisões rápidas, é sempre assim, Marcel, preciso de você ontem para fazer isso, tá? E o ontem dele para a portaria foi um dos últimos ontem, né? Tá bom. Foi o último na lista dele, mas a gente quis começar, na verdade, da forma correta, aí, com esse simbolismo que ele tem, enfim, essa ligação que o Bruno tem com a África, né? Que são os filhos dele. Então aqui a maioria das plantas, não vou generalizar, mas a maioria das plantas, inclusive aqui na entrada, ou elas são nativas, um exemplo, a Trialis, né? A Galpínia brasiliense, inclusive, e a buganvília, outra planta nativa, a caliandra ali, e a sete copas africana, acho que dispensa Comentários. qualquer comentário, né? Então... E ficou muito interessante essa buganvília aqui, variegata, né? Ficou uma graça. E essa composição, tipo assim, o Bruno, no seu ápice de criatividade, foi pegando as plantas e falou, agora, Marcel, se vira aí, meu filho. É mais ou menos isso? Não. Na verdade, o Bruno, ele fala o que ele gostaria que fizesse. Tá. Não existe, na verdade, projeto. Eu vou atrás de plantas, principalmente aí plantas que eu sei, obviamente, que se encaixam aqui com o clima, com o tipo de manutenção, né? Aqui não dá para usar nada muito delicado. Isso aqui é um antigo pasto. Né? Na verdade, isso aqui antigamente foi uma plantação de café que depois foi abandonada porque não deu certo, depois virou pasto e mais recentemente plantação de tomate, que ainda existe aqui. Então, quem conhece a agricultura um pouquinho sabe como essas culturas... né? Aliás, desde que você removeu a mata e começou a agricultura aqui, começou a degradação até o momento que isso aqui virou um pasto abandonado, né? Numa fazenda, né? Pecuária. E agora a nossa tentativa é reviver não só as árvores, as plantas, mas também o solo muito degradado. Claro. Né? Então, as plantas que a gente traz para cá tem que ser plantas muito rústicas, como por exemplo, aqui atrás de mim, a própria Trialis, né? Quem conhece a Trialis, a buganvília, que são plantas nativas extremamente vigorosas, que eu diria que com pouco nos entregam muito. É verdade. Né? E aqui, por ser uma entrada da propriedade, tem que ficar bonito o ano inteiro. Então a gente não depende só das flores, mas também dos contrastes, através das cores, das folhagens, das formas. A sete copas africana, além da representação da origem dela, essa arquitetura... Tem uma geometria interessante, uma arquitetura interessante, né? Exatamente. E aqui, falando um pouco de paisagismo, a gente tem dos dois lados, tentando unir a entrada. Né? A gente repete ela dentro e fora, inclusive, para tentar fazer com que pareça que o jardim estava aqui e depois vieram os limites, o muro, o portão, que aliás está sempre aberto. Literalmente. E eu queria fazer um comentário aqui para vocês, que cada vez que eu estou mais perto do Marcel, eu vejo quão profissional ele é, e ele fechou um projeto com um amigo meu querido, em comum, que vocês talvez vejam nos próximos episódios alguma coisa aí, mas o Marcel é um cara nerd, ele vai lá, ó, tem processos, né, como um bom paisagista, tem processos, tem projeto. E eu vou dar meus parabéns para o Bruno, quando a gente reencontrar daqui a pouco, porque ele arrebentou suas convenções, né? Total. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, pelo amor de Deus. Mas assim... Mas eu vou te falar que o seu talento está preservado, tá? Porque tem muita criatividade aqui e pode falar, bom, acho que teve projeto. Mas isso só dá certo quando o cliente confia e permite que você faça o projeto de uma vez sem passar limpo, né? Sem fazer um rascunho. Tá? Parece que é por acaso, mas quando eu já estava no viveiro, escolhendo essa quantidade, por exemplo,
7 copas africanas, eu já tinha um plano para elas, que é colocar 2 de um lado, 3 do outro, 2 do lado de dentro, tá? Que é uma coisa que no paisagismo a gente tenta fazer, né? Que é o ritmo. Né? A gente não pode começar o jardim de um jeito e atravessou a rua é outro jardim, né? Isso está ligado ao ritmo, à escala do trabalho. Não adiantava eu também trazer três trialhos, tinha que ser pelo menos umas 40 plantas para simbolizar, para ter algum significado na entrada. Então, apesar de não ter um projeto, existia uma técnica, alguma coisa na cabeça. Mas você matou bem, eu odeio não fazer da forma correta, vai contra os meus princípios, mas foi a forma. A gente também tem uma hora que a gente tem que atender o cliente na medida do que é possível, né? Então... E eu vou perguntar depois pro Bruno, porque eu estou vendo um negócio aqui que tem a ver também com algo de matriz africana, que é a espada de São Jorge, que dá uma certa proteção aqui para a propriedade. Muito bem-vindo, axé. Bom, vamos? Da mesma forma que a entrada, a gente começa com esse simbolismo todo, isso aí continua acontecendo, né? Já temos aqui oliveiras, ao lado de jacarandá, na verdade, o cuspidifólea, né, o jacarandá caroba, uma árvore nativa, né? Muita discussão em torno de exótico e nativo. Muita gente está condenando o jacarandá mimoso, que é exótico, ainda bem que eu plantei o jacarandá cuspidifólea aqui, né, que é o jacarandá caroba, a planta nativa da região de Minas Gerais, maravilhosa. Aí tinha um aspecto... A pedra, o seixo de rio aqui, ele foi porque não tinha mais verba para colocar umas lajotas? Putz, você acertou, cara. Ficou tão evidente assim. Me conta a verdade, vai. Tá bom. Não, cara, são várias coisas eu acho que tem que ter num jardim. Uma delas é despertar os sentidos. Tá? Então, você reparou conforme a gente está andando, esse barulho... Mudou o barulho, que inclusive acontece mais alto quando você entra de carro. Isso foi um pedido do Bruno, achei muito legal, muito sensível da parte dele. Ele falou, eu quero alguma coisa que marque, que quando eu chegar meus filhos saibam, agora estamos no rancho, a nossa casa, o nosso lar, né? Então, quando você passa do portão para cá, apesar do condomínio inteiro ser de terra, aqui ele quis esse seixo para despertar esse sentido. Tá muito claro isso. E é gostoso mesmo, né? Seixo de rio é uma delícia. E mantém a permeabilidade do solo, lógico. Infiltra a água, claro. Existe aquela barriga no meio da rua para a água ir para os lados. Né? Quem vai repetir isso em casa tem que seguir mais ou menos o mesmo princípio de uma rua asfaltada, mais alta no meio, jogando água para as laterais. Tem sim a guia, até para manter o seixo organizado. De vez em quando tem um trabalho para espalhar, para nivelar. Mas na real funciona muito bem, mantém a permeabilidade do solo e é um seixo de origem aqui da região mesmo. Ele é resultante da lavagem de areia de uma parte, então é uma forma de também usar materiais, né? Materiais locais. Né? Então acho que funcionou muito bem. E quantos jacarandás são aqui? Você lembra? Cara, eu não lembro não contei. O que eu lembro é que eles estão de um para o outro estão aproximadamente 10 metros, se eu não me engano. E eles estão em pé de galinha, né? Em zigue-zague de um lado para o outro. E a ideia aqui, além da beleza, lógico, de ter as flores dele, mais do que isso, eu acho que uma das coisas interessantes em jardins grandes é a pessoa circular pelo jardim. Esse daqui é um jardim feito com plantas de diversas origens, mas seguindo os moldes dos jardins ingleses. Aqueles jardins mais naturais, que não temos simetria, não tem plantas dominadas por poda, né? E os canteiros criando um certo mistério, né? Os canteiros escondem, depois, conforme revelam, você vai andando, revelam a paisagem. Aliás, acho que esse é um ponto importante, a gente já falou em outros episódios aqui no canal e até com o Marcel, quando ele fala de topiaria, né? Que é o jardim mais francês, que é aquele Versalhes, que você vê uma coisa do buchinho ou outras plantas super picotadas, né? Na tesoura, versus o jardim inglês, que parece que é uma zona, mas que é uma zona organizada, né? Que é uma coisa muito natural, é um caos muito natural, muito legal. Então, só para fazer o ponto para vocês e lembrando um pouco do conceito. Mas andando aqui, sentindo, ouvindo o seixo, sentindo no pé, tem um aroma aqui, mais odor, um sentido sendo despertado. Tem mais um sentido despertado muito forte, que é um jasminoide, é isso? Que é
É uma gardênia, exatamente, uma gardênia jasminoide, uma rubiácea, parente do café, que nessa época... É verdade, né? Ela é da família do café, né? Aliás, parece um pé de café, né? Muitos chamam, inclusive, de jasmim café, jasmim do cabo, né? Jasmim do cabo, é verdade. Alguns nomes populares. Eu adoro o nome gardênia, eu acho maravilhoso. Eu chamo de gardênia e pronto. Tá? E numa época do ano ela floresce e tem esse perfume, né? E ao longo da nossa caminhada você vai ver que temos plantas que florescem agora na primavera e verão, né? Outras que florescem quase que o ano inteiro e outras só no inverno. Por exemplo, no final dessa alameda nós já temos as camélias, até porque a gente começa a chegar numa zona do jardim onde a gente começa a ter plantas mais relacionadas a, por exemplo, ali nós temos ginkgo biloba, vamos ver, cerejeira. Tá? Outras plantas símbolos de outros lugares. Mas todas do planeta Terra, viu? Muito bem. Todas do planeta Terra, todas juntas e misturadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora de leigo mesmo, porque fiquei curioso. Aqui está crescendo um filho, certo? Que em teoria vai em algum momento arrancar, vai roubar a energia da planta mãe. Isso mantém, deixa, o que acontece aqui? Nessa situação a gente tira. Tira, né? Nessa situação nós tiramos. Ela está brotando provavelmente da raiz, ou talvez alguma semente, eu imagino que seja da raiz. Tá? E a gente tira até para dar força. Isso daqui pode não parecer, mas esse jardim tem apenas 4 anos. Essa árvore não tem 4 anos que foi plantada, porque ela não foi uma das primeiras coisas feitas no jardim. Jura? Tá? Então pegou bem, gostou. Muito bem, mas muito cuidada, muito adubada, muito super garden aqui para acordar esse solo, porque aqui era realmente um solo degradado, né? E teve muita movimentação de terra. Chegava um ponto que você já não sabia mais o que estava em cima, o que estava embaixo. Foi necessária uma adubação mais rigorosa, isso é repetido. Incrível. E a gente está tentando ao máximo a uniformidade dela. E acima de tudo sombra, né? Você repara que esse tipo de colocação de árvore, a sombra quase que está uniforme aqui. É verdade. Todas as vezes que a gente parou na sombra para seguir com o papo, né? Que é sempre muito gostoso. E aí, por exemplo, esse jacarandá, qual é o tamanho máximo dele? Como que ele vai fechar como uma alameda mesmo? Então, Alan, isso aí eu tenho um problema com... Eu não tenho muita... Assim, para algumas coisas eu não tenho muita paciência. Compensação para planta eu tenho toda a paciência do mundo, né? E, cara, o Bruno que estava quando a gente estava fazendo o projeto na minha cabeça, né? Ele queria tudo grande, tudo formado. Eu falei, Bruno, não adianta a gente querer trazer tudo muito grande, porque quando eu o conheci, ele já tinha plantado algumas coisas que eu acho que até foram descaracterizadas por ter vindo no maior tamanho de todos. Tá? Deu um pouco de trabalho, mas eu falei, Bruno, vamos escolher alguma coisa um pouco mais baixa, que a gente consiga levar de uma forma bacana, com uma arquitetura legal, né? Uma árvore, quando ela fica isolada, ela tem uma formação diferente de quando ela está no meio de uma mata mais estiolada, né? Então tem que ser uma planta que no futuro ela sobreviva individualizada, porque aqui o vento é muito grande, e que a gente consiga plantas menores, mas que evoluem muito rápido. Isso é verdade, cara. Muita gente quer trazer as plantas já adultas e a planta acaba sofrendo demais. Então essas plantas aqui eu diria que dobraram de tamanho em 3 anos. 3 anos. E esse gancho também é interessante até para os filhos dele, né? De conseguirem acompanhar o crescimento das plantas no tempo delas. Né? Eu tenho uma memória do meu pai que tinha um jardim, enfim, eu e meu irmão a gente plantou 2 coqueirinhos, um do lado do outro, o coqueiro dos irmãos, baixinhos, pequenos, e a gente, quando vendeu a casa, depois que meu pai morreu, eu olhei para o coqueiro e falei, nossa, eu plantei isso desse tamanho. E vi outras, né, jasmim, manga, outras plantas cresceram no tempo delas. Isso é muito legal também, acho que isso me dá uma memória. Total. Isso prova que o tempo está passando, né? Cada vez que chega tem uma paisagem, ela dando flor, ela mais alta, enfim, ela mais formada. E até no Jardim Onírico, que a gente vive naquela casa, mora naquela casa já faz 3 anos, mas essa semana a gente está vendo fotos de 2 anos atrás, era uma outra casa. Hoje então
Dá tempo, as coisas vão acontecer, né? Mas eu tenho uma dica para quem está começando sobre esse assunto, como levar o seu cliente, porque o cliente, nem todo cliente tem a paciência que eu falei que eu tenho com as plantas, né? Se você começar o jardim inteiro com tudo pequeno, talvez o cliente não... Vai frustrar. Você tem que distrair ele. Então, tudo bem, a árvore não veio muito grande, mas os arbustos nas laterais... Vão ser maiores. Começaram já formaram um jardim mais rápido. Ele não teve sombra muito rápido, mas ele já começou a ter flores, perfume, o gramado, o sumiu mistério, com a terra. né? Começou a cobrir coisas. Não, Bruno, anda, vamos mais rápido, porque deixa, ela vai continuar crescendo aí, vamos ocupar com outras coisas. E quando viu, agora ela já faz um pouco passarinho, mais. o passarinho. Aí vai. É isso aí. É isso. A produção me falou aqui que tem a pergunta do iniciante, é isso, Paulo? O Paulo pode perguntar, então. O Paulo tá liberado. A gente não pode fazer piada ruim, mas o Paulo pode perguntar. Não, vocês podem fazer piada ruim, é só controlar o volume de vocês. Marcel, quando a gente filmou com o Paulo Trigo, ele falou do palmolato, que ele tem vários na casa dele. E que justamente o que ele plantou já grande não desenvolveu muito, não cresceu muito. E os que ele plantou pequeno, rapidamente passaram o que ele comprou grande. Talvez por conta do enraizamento, alguma coisa assim. E aí você falando, me surgiu a dúvida se isso se aplica para qualquer tipo de árvore ou é uma coisa específica do palmolato. Você indica preferencialmente plantar pequeno porque ela vai se desenvolver melhor no local. Então, não vale para todas as árvores, mas especificamente o palmolato, ela não é uma planta que na natureza ela não nasce sozinha, isolada no meio de um gramado, como a gente tem visto muito no paisagismo. Aliás, o palmolato é uma árvore de grande porte. Tenho certeza o Jardim do Paulo, estou louco para conhecer o Jardim do Paulo, inclusive, que vem, estou esperando o convite, tá? Que fique Paulo bem claro. Trigo, hashtag convido o Marcel. Estou aguardando, será retribuído. E eu quero ir nesse dia, hein? Não quero atrapalhar nada, mas eu quero ir nesse dia. Mas o palmolato na natureza ele não nasce isolado, e a pessoa está plantando isolado e ela já grande, né? Não está respeitando toda a etapa da planta. E muitas vezes a gente não sabe se essa planta foi arrancada no dia anterior. Então, você transforma a casa do cliente num viveiro de recuperação de muda. Né? Tá, entendi. Você leva uma planta que não está preparada para sobreviver de uma forma que ela também não era habituada. Mas por que eu falei que isso não vale para toda árvore? Determinadas árvores que aceitam um pouco mais de desaforo, se você plantar isolado, ela até vai, ela se recupera. Vou dar um exemplo, a tipuana, né? Acho que muitos, quem é de São Paulo já viu, não é uma árvore nativa, mas você planta isolada, rapidamente ela se forma, porque ela é acostumada a crescer rápido na natureza. O palmolato não, e você ainda coloca ele sozinho, isolado, acho que ele fica até com vergonha, né, cara? E dá aquela travada. Ele fala, gente, eu sou a única planta do jardim, eu não vou conseguir crescer tão rápido assim. Fica encabulado. Eu sou um protagonista que chega no final, eu não chego em primeiro. Entendi. Mas, aí, comparações aí à parte, Perfeito. saiba o que está fazendo. Mas eu, particularmente, eu sempre prefiro, lógico, eu não vou plantar uma árvore de 1 metro para fazer uma alameda como essa. Eu vi o que tinha disponível, algo em torno de 2,5 a 3 metros, eu falei, é dentro dessa, nessa bacia que eu vou pegar. DAP 14, 15? Não, chegou com DAP 8. DAP 8, menor ainda. Mais ou menos isso, DAP 8. Mais pegas, já em bags, uniformizadas, já limpo, caule limpo até uma altura ali de quase uns 2,5. E depois elas cresceram. Tá? Elas não andaram em nenhum momento para trás para desenvolver, já vieram preparadas para isso. Fica a dica aí. Aliás, essa é uma outra dúvida agora do iniciante, eu vou roubar do Paulo o quadro? Eu não vou roubar do Paulo o quadro, eu sou proibido. Eu já tomei pito de seguidor que eu estou roubando o quadro do Paulo. Eu não estou roubando o quadro do Paulo. Eu acho muito inteligente, então eu vou fazer pergunta não tão inteligente. Quando a árvore está em bag, ela tem uma vantagem porque ela não precisa da sangria, é isso? Isso. Normalmente o produtor, isso vai... Eu vou dar um exemplo assim, comum. Jabuticabeira. Tá, aqueles... A maioria pega, você arranca a muda de lugar, se você regar e tirar com o torrão adequado, na época correta, lógico, não quando ela está produzindo jabuticaba, né? Ela vai pegar, só que ela vai perder todas as folhas até recuperar. Quando você planta uma jabuticabeira já pega num bag ou em um tipo de embalagem, ela já passou por essa fase de trocar as folhas no viveiro do produtor. Então é nesse momento que eu falo que é a diferença da muda e da planta. Isso daí já é uma planta preparada para ser plantada, para ser evoluída. Dali ela só vai melhorar, tá? Não vai regredir. Perfeito, obrigado pela resposta completa. E eu queria perguntar se você e o Bruno combinaram do agapanthus estar florido desse jeito para a nossa filmagem. Cara,
Olha, Alan, você sabe que nada é por acaso, Não. né? Isso aqui é fruto de muito amor. Eu sabia lá atrás, 4 anos atrás, quando eu fiz esse projeto na cabeça, eu sabia que hoje você estaria então, aqui. Pronto. Né? E aí cá estamos nós e algumas dezenas de polinizadores. Olha essa borboleta amarela, coisa mais linda aqui. E qual é a origem dessa planta? Qual a origem dessa planta, Marcelo? Você quer que eu dê uma gulgada para você saber? Vamos lá. Vamos lá. É africana. Agapanthus africanus. Africana, é. Inclusive, Africanos, né? Inclusive a espécie dela é africana. É. Tá? Maravilhosa, uma planta que se adapta muito bem ao nosso clima. Não, olha, em maciço ela fica maravilhosa. Acho que ela no vaso sozinho tem um significado diferente. No maciço eu achei que... E se bem que ela não vaza só quando é o tal do Agapanthus azulão, você já viu o aquele azulão, azul? o azulão... Você vai ver amanhã. Vou ver amanhã. Vai tá ver bom. amanhã o azulão. Bom, fica aqui um spoiler que tem outro episódio no forno com este homem que não é nessa propriedade, é outro lugar. Bom, a gente só andou na alameda de entrada. Aqui tem 300 mil coisas, então vamos ver. Marcel, você tá indo, Marcel? Cara, eu cansei já. Então vai pegar seu... Tô muito cansado. Vamos plantar? Vambora. Já ligaram ali a máquina, já tô indo, tá? Cansei de você também. Cansou, né? Cansei. Cara, o Bruno vai passando o dia, ele vai acelerando mais. Ô, galera, valeu. Corre. Tchau. Ô, foi bom te encontrar aí, valeu. Até mais. Ô, falou, galera. Tchau, ô, valeu. Só que não. Tá bom. Só que não. Tem muita coisa por vir ainda, tem o jardim ali africano, tem um jardim mais de deserto que vai ficar para o próximo episódio. Eu agradeço demais ao Bruno, mas sobretudo, claro, também ao Marcel, que é um cicerone, como vocês viram, de primeira linha, que nos dá dicas sem miséria. Inscreva-se nesse canal se você não é inscrito, deixa seu like, comente aqui embaixo. E se você não é membro do canal, poxa vida, é uma oportunidade de a gente ficar mais próximo e vocês ajudarem a episódios como esses acontecerem. Então agora eu vou correr lá para acompanhar outras escolhas aqui do Bruno e aqui do Rancho da Montanha. Até a próxima. Tchau! Eu acho que eu aprendi isso com meu pai, cara, e com a minha avó paterna, Dona Miloca. Eles sempre respeitaram muito a natureza, sempre me fizeram acreditar que nós somos parte da natureza, sabe? Sempre respeitei os animais, qualquer ser vivo. Eu acho que isso me alimenta, sabe? Eu acho que é isso que me faz plantar, isso que me faz receber as pessoas aqui para falar sobre natureza. É isso que me faz querer te ouvir, entender o porquê que você tem um programa sobre natureza. Eu acho que eu aprendi com meu pai a respeitar, sabe?